Petrolíferas e transmissão paulista são o tema desse vídeo. Deixa o like e vambora. Então, comentando a queda das petrolíferas nesse momento, elas nada mais estão do que refletindo a queda do petróleo. Porque o petróleo está caindo e para onde ele vai? A gente vai pensar um pouco nisso, mas antes vamos começar a entender por que ele vem em queda. Ontem a bolsa estava fechada aqui no Brasil e os estoques de petróleo dos Estados Unidos, eles vieram acima do projetado. Então eles aumentaram aqui em 3,6 milhões. Isso aqui é bastante coisa, acima do projetado que era 1,79. Então, isso aqui já trouxe um pessimismo. O pessoal começa a projetar realmente para onde vai essa demanda do petróleo. E a guerra não desenrosca, vamos assim dizer. E será que tem motivo para o petróleo ter subido tanto? É basicamente essa narrativa que nós estamos vivendo. Mas vamos lembrar que tem mês, tem semana aqui que a projeção vem acima, outra abaixo. É normal esse tipo de volatilidade nos estoques do petróleo dos Estados Unidos. O mercado fica nessa maluquice aí, tá? Então a gente vê até outro dia o petróleo aí fechando estável, dia 14, com expectativa sobre a guerra no Oriente Médio. Daqui a pouco Irã vai entrar, Irã não vai entrar, e fica nessa volatilidade. Eles só ficam esperando algum dado negativo para já começar a embarcar num pessimismo, né? Então a gente vê que o petróleo fechou em queda ontem, pressionado também pelo dólar e a alta dos estoques nos Estados Unidos. Isso ontem. Então ontem o pregão estava fechado aqui no Brasil. E aí, obviamente, nós estamos sofrendo a queda hoje, tá? As petrolíferas americanas já caíram boa parte ontem e continuam um pouco hoje, porque o petróleo continua a queda, continua ainda nessa reflexão. Para onde vai o preço dos petróleos? Será que é pertinente esses preços nesse momento? Então a gente vê o preço do petróleo despencando ainda mais hoje e levando as ações de Petrobras, PetroRio, 3R, tudo aí, as petrolíferas pro buraco, né? E aí eles estão chegando, inclusive, próximos a preço de julho. É isso que a gente tem que parar para refletir um pouco, tá? Então agora eu vou comentar sobre as cotações do barril do petróleo. Eu já estou nesse setor desde 2007, então já vi muita coisa acontecer e eu tenho minhas próprias premissas neste momento para esse setor. Você pode concordar ou não, né? Mas eu vou comentar aqui. Então a gente vê muita volatilidade acontecendo. Aqui teve a guerra que poderia entrar o Irã, aí o pessoal ficou mais ainda emocionado, né? O petróleo foi lá para as alturas e agora ele vai despencando. Ontem cai por conta dos dados do estoque dos Estados Unidos, hoje cai mais 4,2%. E pare para pensar no seguinte: não à toa ele ficou nos 77,40, 77,30, que é um ponto onde ele bate várias vezes aqui e resiste, né? Um ponto onde ele costuma aguentar a queda e aí fica aqui por mais tempo. Ou quando ele cai abaixo, realmente é um ponto que ele tem dificuldades para subir. Então significa que aqui, hora abaixo, hora acima, se transforma num ponto de resistência ou suporte. É algo meramente grave que o pessoal tende a tentar manter os preços ali como limite nesse 77,30, vamos arredondar por aqui, tá? Então quer dizer que para esse petróleo cair, talvez ele precise de mais algum dado adicional realmente para fazer e fechar aqui na queda abaixo desse ponto, um dado negativo, mas para subir não falta muito ele ficar tentando manter esses patamares aqui. A gente sabe que muita notícia rola, a qualquer momento pode cair ou subir, não está querendo dizer muito, vamos assim dizer, mas pode ser um ponto interessante aqui para quem tiver querendo fazer uma comprinha, não é recomendação, né? Mas enfim. Mas quando a gente fala dessa faixa de baixo aqui, próximo do 71,50, para isso o petróleo teria que cair cerca de quase 8% aqui, nessa faixa aí sim é um ponto onde a OPEP dificilmente vai deixar o preço ficar muito abaixo disso. Ela vai começar a atuar para tentar segurar o preço do barril do petróleo. Então ela pode sim diminuir a produção. A gente viu várias vezes aqui eles atuando quando o petróleo fica próximo dos $70. E coincidentemente também nós temos um preço dos 71,50 que o barril do petróleo várias vezes bate aqui e consegue resistir subindo, né? Então várias vezes ele vai e sobe. Então o que acontece é o seguinte: quando o barril do petróleo está próximo de 71,50, normalmente as petrolíferas estão próximas de seus fundos. E normalmente é este momento que eu vou lá e compro. Óbvio, você tem que acompanhar também a empresa, né? Então olha só que interessante. Neste fundo aqui do petróleo, eu fui lá e comprei a 3R, depois desenrolou algumas coisas e tudo mais, follow-on, e aí eu fui na PetroRio, exatamente aqui de branco, nesses fundos. Não foi sorte, eu simplesmente segui essa premissa de que quando ele bate o fundo aqui,
não tende a cair muito mais, e foi assim que eu acertei. Então não fui o gênio aqui, nossa, que brilhante. Simplesmente o que eu esperava que a OPEP fosse fazer, ela fez, e aí o que aconteceu foi que a PetroRio disparou, porque além de ser uma boa empresa, que tem bons projetos, que está rodando tudo direitinho, o petróleo me ajudou a comprar no fundo, olha que maravilha. E poderia ter feito com outra empresa, por exemplo, a Petrobras, ela deve também ter feito uma trajetória mais ou menos parecida, que a Petrobras tem um pouco de política de vez em quando, né? Mas também ela tem aqui, ao longo desse tempo, dividendos. Então, assim, você compra Petrobras no fundo, por exemplo, por mais que ela suba e depois devolva, ela não devolve tudo, porque no meio do caminho ela pagou inúmeros dividendos, teve algum crescimento no lucro, enfim. Muita coisa acontece até esse petróleo subir e cair. E quando cai, normalmente não devolve tudo, mas óbvio, a gente não tem como garantir. Eu acho sim, se esse petróleo voltar aos 70 e 50, vai ter uma queda mais acentuada nas petrolíferas, tá? E aí, na minha opinião, eu vou atuar como oportunidade para mim. E aí, obviamente, eu compro também muitas vezes utilizando opções. Óbvio que mesmo com muita convicção, a gente já tem algum receio que a petrolífera poderia cair mais, e por isso eu fiz compras protegidas utilizando opções para isso, tá? Me ajudou a ter mais confiança de comprar um pouco mais forte, mas eu também tive aqui um pouco de agilidade e boa estratégia para não limitar a minha alta aqui nos momentos que ela já começou a se recuperar, e aí eu não tive que vender nenhuma PetroRio. Foi tudo na maior absoluta tranquilidade. Assim, foi muito rápido. A gente comprou, a PetroRio disparou, e agora é só esperar uma nova queda. E se acontecer, eu vou estar comprando novamente, muito provavelmente também utilizando alguma proteção contra a queda. Lembrando que no meu curso de opções eu demonstro e ensino como fazer diferentes proteções contra a queda, pode ser numa compra ou em ações que você já tem na carteira, além do módulo aqui de dividendos com opções para você turbinar aí seus dividendos no longo prazo, e te ensino desde o básico em opções até o mais avançado. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados, o curso que está na promoção Black Friday. Então nós sempre temos que conciliar o setor macroeconômico de um modo geral, a própria realidade da empresa, que é o mais importante, e não muito distante também o petróleo. E aí é por isso que a gente vê a PetroRio dos fundos do petróleo disparando de forma muito forte. Teve a questão da guerra do Irã que fez subir mais, depois agora fazer cair. Mas exatamente por isso, mesmo que o barril do petróleo vá àqueles fundos ali, vai ser difícil ela voltar a esses mesmos patamares, porque muita coisa evoluiu na empresa. E também na macroeconomia de modo geral, a 3R já não rolou tanta coisa positiva, teve um monte de enroscozinhos, e aí ela tá até aqui, ó, nem seguindo tanto assim o barril do petróleo, tá agora até caindo, mas tá num patamar, ó, que pode ser interessante para quem pensar aqui no longo prazo, em cerca dos 31,40 aproximadamente. A Petrobras já se assemelha a PetroRio, deu uma disparada com o petróleo também, mas também com um monte de coisas evoluindo na empresa, principalmente a questão política, o risco e tudo mais, e aí ela também vai realizando um pouco com o petróleo, mas vamos ver se esse petróleo se mantém ali aos preços que eu acredito que vá se manter acima de 71,50 na pior das hipóteses, né? Mas isso é minha crença aqui. Lembrando que a Petrobras até é positivo que não vá muito para o alto, assim, acima de 100 cacetada de dólares, porque aí começa a acontecer algum risco político, mas enfim, deixa isso para um outro episódio aí, né? No momento, nenhuma petrolífera quer petróleo muito barato, nem mesmo a Petrobras. Enquanto a PetroRecôncavo também teve uma série de ruídos, aí já fica mais parecidinho aí com a 3R, né? Não surfou tanto a onda do petróleo, menos ainda, né? E agora também vai devolvendo um pouco aqui das altas recentes. Enquanto a Enalta teve uma série de evoluções na empresa, por isso que ela também subiu tanto, parece aqui com a PetroRio. E aí esta queda aqui é muito por conta do petróleo, e alguns ruídos podem acontecer novamente com a Enalta, e eu acredito muito, muito nesse case. Para 2025 vai estar voando, né? Então é um case muito bacana também. E agora vamos falar da Transmissão Paulista, subindo quase 6% hoje, estava subindo mais de 6% até pouco tempo, uma alta fortíssima. Se você pegar aqui desse fundo recente, do começo do mês ali, do fim do mês passado, subiu já 22%. Isso aqui mostra como o mercado realmente atua muito com o emocional. Então, a Eletrobras vai vender
a participação da Transmissão Paulista. E por conta disso, o mercado simplesmente ignorava os bons resultados da empresa, ignorava que ela iria pagar dividendo e já tinha confirmado que vai pagar dividendo no fim do ano, ignorou tudo e a empresa ficou daquele preço, daquele jeito, deprimido. E, além disso, nesse momento nós também temos agora um ruído do fator positivo, tá? Temos aqui uma questão que fez a ação subir hoje 5,9 por conta da possibilidade dela entrar no índice Ibovespa. Então, segundo a BTG, o Ibovespa vai ter uma nova integrante no índice Ibovespa, vai ser a Transmissão Paulista. Após o rebalanceamento que vai acontecer, esse índice vai ser divulgado no início de dezembro e provavelmente a Transmissão Paulista vai entrar e aí já começa a valer no começo do ano que vem. É o rebalanceamento que o Ibovespa faz periodicamente, né? Segundo a BTG, a Transmissão Paulista deve ter um percentual de 0,21% no índice, sendo a única entrante aí no índice Ibovespa. As demais continuam, só vão ter uns ajustes de peso ali. E os critérios de seleção do índice Ibovespa, eles são aqui já pré-determinados, né? Eles poderiam ser mais completos, na minha opinião. Talvez por isso o nosso índice não seja tão bacana como poderia ser, né? Enfim, ele não pode ser penny stock, né? Ações negociadas por centavos, tem que ter um volume, tem que ter uma série de coisinhas aqui, mas ele leva muito em consideração a liquidez, o volume de negociação, né? E eu não sei se é tão interessante ainda utilizar essa metodologia. Enfim, também tem a ponderação, que é o valor do mercado do free float, a capitalização da empresa, enfim, tem uma formulazinha aqui que vai dizer, que já nos prediz quais serão as possíveis entradas. Por isso que a BTG já fez os cálculos e conclui que a Transmissão Paulista deve entrar com uma impulsionadinha ajudada por toda a especulação da Eletrobras. Olha só, o que fez as ações caírem acabou ajudando a dar mais liquidez para a Transmissão Paulista e deu uma impulsionadinha que faltava para entrar nesse índice. Então aqui está nosso índice Bovespa. Embora pareça apenas uma bobagem você entrar aqui, puxa, é uma coisa chata que só fez as ações subirem, mas na realidade, sim, pode ser até que depois devolva, eu vou ficar feliz se devolver essa alta, mas o grande ponto é que você entrar aqui é bacana, porque dá uma visibilidade para a empresa, aumenta a liquidez, aí você também tem as opções que eu gosto muito de negociar, vai ter uma liquidez favorável. Então isso tudo aqui no longo prazo, se tudo se manter, se ela manter essa liquidez aí, vai ser muito favorável, né? Até mesmo para você emitir uma debênture, você de repente consegue ali um pouquinho de preço melhor, embora a Transmissão Paulista já seja bem conhecida, né? Talvez isso não mude tanto assim, mas de qualquer forma é muito positivo, tá? Então a gente vê aqui que o índice Bovespa tem uma série de empresas, a Vale domina aqui, seguido da Petrobras aí de perto, temos o Itaú também, até indiretamente aqui Itaúsa também, bastante relevante, temos o Bradescão que também tem a 3, aí você pode até ver que o BBDC3 tem bastante liquidez, porque está aqui também, né? Ajuda bastante. Temos o Banco do Brasil, temos uma série de empresas aqui e algumas elétricas, como a Equatorial, com 73 de índice, a CEMIG, né? A própria Eletrobras, tem a ELET 3 e a ELET 6, temos a Copel, a Energisa, a Eletrobras ELET 6 aqui, ó, a ENGIE. Aí nós temos a Taesa com 0,369, a CPFL Energia com 0,312 e aí entraria próximo da CPFL Energia a Transmissão Paulista com 0,21. A liquidez média diária da Transmissão Paulista é um pouco mais de 30 milhões, o que não é muito, é uma liquidez relativamente baixa, porém a gente até consegue operar com opções com ela, mas exatamente por isso tem época do ano que não consegue tão bem, outra época dá melhor, depende muito, tá? Enfim, a gente espera que entrando no índice ela ganhe mais estabilidade, mas mesmo assim, pela liquidez que ela tem nas ações aqui, até que a liquidez das opções é boa. A gente compara aqui com a Copel, olha só, aliás, com a CPFL Energia, temos uma liquidez mais do dobro aqui, ó, quase 65 milhões. A gente compara com a Taesa, gigante, né? A Taesa é muito mais negociada. Aí pega aqui a Copel. Copel não é tão justa a comparação também, porque o preço da ação é baratinho, né? Mas mesmo assim, ó, bem mais também. Não se esqueça de deixar o comentário que ajuda bastante no algoritmo do YouTube e também o seu like. Um abraço e até o próximo. Valeu!